Graça e paz. Amém, igreja? Hoje nós vamos para nossa última ministração dessa série. Nós estamos trabalhando um pouquinho sobre identidade, um pouquinho sobre destino. Na primeira semana nós falamos um pouquinho sobre o propósito de Deus sobre esse tempo. Nós falamos de quantas dispensações? Quem lembra? 3 dispensações. Dispensação do mistério, dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos, como está em Efésios. E nós vivemos em qual dispensação hoje? Na dispensação da graça. E na dispensação da graça, o propósito de Deus é estabelecer a sua igreja. Estabelecer a noiva para o noivo. Edificar a sua igreja para as bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar. Depois nós falamos um pouquinho sobre identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, e nós somos santos. E por nós sermos santos, nós andamos em santificação. Antigamente, no Antigo Testamento, existiam quantos tronos? Um trono, onde Deus se assentava. No Novo Testamento, Jesus sobe e ele se assenta à direita de Deus Pai, o segundo trono nos céus, onde nós estamos sentados juntamente com Ele, nos lugares celestiais. E assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Como diz em 1 João. Vocês estão ficando craques. Entendemos sobre identidade, entendemos sobre destino. O nosso destino é servir pessoas. Falamos um pouquinho sobre 5 ministérios. Nós temos um dos 5 ministérios mais latentes das nossas vidas. E esse ministério é para quê? Servir pessoas, com o propósito de servir pessoas. Jesus subiu aos céus, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons são os dons são os dons ministeriais: apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino. Um desses nós temos, é dado por Jesus para que nós possamos servir pessoas e a igreja seja edificada. Entendemos a nossa identidade, entendemos o nosso destino. O que falta agora? Maturidade. Vejo que és profeta. Entendemos identidade, entendemos destino. O que nos falta entender é a nossa maturidade. Nós precisamos crescer na revelação. Nós precisamos crescer em Cristo Jesus. Mas isso está na Bíblia? Abram lá comigo em 1 João 1,12. 1 João 1,12. Como nós falamos desde o começo, é como se fossem ministrações, aulas. Então eu vou usar vários versículos bíblicos. E eu quero que você vá acompanhando na sua Bíblia. 1 João 1,12. Não, João 1,12, não é 1 João, é João 1,12. Me perdoe. João 1,12. É o Evangelho segundo São João 1,12. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Mas a todos quanto receberam, dele-os o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram em seu nome. Abram comigo lá em Mateus 5,44. Mateus 5,44. Acharam? Quero que vocês acompanhem. Eu, porém, vos digo, isso é Jesus falando: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Achamos uma condicional.
Mas em 1 João não diz que era só crer? E agora ele coloca uma condicional? Se vocês fizerem isso, vocês vão ser filhos. Eu entrei em um parafuso quando eu li e comecei a meditar nesse texto. Eu falei, será que tem uma condição para nos tornarmos filhos de Deus? Ou existe uma condicional, algo que nós precisamos fazer, além do crer? E daí eu fui pesquisar um pouquinho e aprendi uma coisa. Lá em João 1,12, quando ele fala assim, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Esse filhos, a palavra filhos, é teknon, ou filho pequeno, criança. Todo quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho pequenininho, criança. Quando nós vamos ver lá Mateus 5,44, quando ele fala assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei os bem aos que vos odeiam, e orai para que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais ou tornais filhos do vosso Pai. Esse filhos, a palavra no original grego é huios, ou filhos maduros. Então nós conseguimos entender que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos pequenos. Quando nós começamos a amadurecer e crescer, nós começamos a amar as pessoas, orar por aqueles que falam mal, nos perseguem, nós começamos a nos tornar ruios, filhos maduros. Nós começamos a amadurecer, nós começamos a crescer. E quando nós começamos a entender a nossa identidade, o nosso destino, nós começamos a amadurecer. Sabe quando a Bíblia fala, a ardente expectativa da criação aguarda o manifestar dos ruios de Deus, os filhos maduros, não dos filhos, mas dos filhos maduros, aqueles que amadureceram, aqueles que foram transformados, de fé em fé e de glória em glória, aqueles que foram transformados, não aqueles que mudaram. A Bíblia não pede para nós mudarmos. A Bíblia fala para nós sermos transformados. Se eu mudo uma atitude, eu posso voltar a fazer aquela mesma atitude. Amém? Eu mudei por tempo. Eu vou mudar a minha alimentação. E eu mudo a minha alimentação durante 3 semanas. Deu as 3 semanas, eu volto a fazer o que eu fazia. Se eu for transformado, eu não consigo voltar a fazer o que eu fazia. E a Bíblia fala para nós sermos transformados. Transformados como? De fé em fé e de glória em glória. Quando a glória de Deus toca as nossas vidas. E a glória de Deus vai tocar as nossas vidas hoje, amém? Nós vamos começar a entender algumas coisas. É da vontade de Deus que nós venhamos a amadurecer? Abram lá comigo Efésios 11, 4. Efésios 4, do 11 ao 15. É da vontade de Deus? Nós precisamos perguntar algumas coisas para Deus, para que Ele nos traga algumas respostas. Efésios 4, do 11 ao 15. Eu gostaria que vocês decorassem esses versículos. A Bíblia fala assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ele deu os 5 ministérios para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus.
Vocês conseguem entender que existem 5 ministérios e Deus quer que nós venhamos a crescer e amadurecer? É da vontade de Deus que nós venhamos a crescer. Quer ver uma coisa? Hoje, pelas estatísticas, nós somos 33% da população brasileira. 33% de evangélicos. Falta evangelização ou pregação da palavra? Não. Atingimos 33% da população. 33%. Se esses 33% da população brasileira que se dizem evangélicos entendessem e amadurecessem, como seria o Brasil? Fossem ruios, filhos maduros, como o Brasil seria hoje? Nós chegamos a 33%, só que nós não amadurecemos como igreja. Se desses 33% cada um que fosse maduro ganhasse mais um, chegaríamos a 66%. A gente não precisaria nem de uma estratégia miraculosa para mudar o Brasil. Simplesmente um ruios cuidando de outra pessoa, um filho maduro cuidando de outra pessoa. Como o Brasil seria hoje? Temos entendido que nós precisamos, como igreja, amadurecer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos deixar de ser meninos e nos tornarmos homens e mulheres maduras. O que falta para o Brasil hoje não é mais uma campanha evangelística, e sim o amadurecimento dos filhos de Deus. Que eles venham a entender o seu chamado, a sua posição, e se posicionem como pessoas maduras e comecem a cumprir o ministério que Jesus definiu para cada um. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre algumas características de uma igreja madura. Uma das características de uma igreja madura, ou de pessoas que amadureceram no Evangelho, que entenderam a sua identidade, entenderam o seu destino e começaram a amadurecer. Desenvolvem relacionamentos profundos. Quando nós começamos a amadurecer como filhos de Deus, como ruios, nós começamos a desenvolver relacionamentos profundos. Se você perguntar, e foi perguntado para vários líderes da igreja ao redor do mundo, o que é cristianismo? Sabe o que eles responderam? Cristianismo é relacionamentos. Cristianismo é relacionamentos. Relacionamento primeiro com Deus e relacionamento com as pessoas. E nós precisamos desenvolver relacionamentos profundos com pessoas e com Deus. Quando nós começamos a ver que nós estamos amadurecendo naquilo que Deus nos chamou para sermos e fazermos, nós começamos a ver que nós começamos a estabelecer relacionamentos profundos. Não existe mais segredo entre eu e a pessoa que me pastoreia. Relacionamento profundo. Aquele que cuida de mim, ele começa a ver que eu não tenho segredos com eles. Assim como eu não tenho segredo com a minha esposa, assim como eu não tenho segredo com Deus. Relacionamentos profundos. Não é possível ser igreja sozinho. E se o propósito de Deus para esse tempo da dispensação da graça é igreja, como que nós vamos ser igreja sozinho? Nós precisamos entender e absorver a mente de Deus, o entendimento de Deus para esse tempo. E o entendimento de Deus para esse tempo é estabelecer a sua igreja. E se nós entendermos isso, nós vamos começar a querer entender o que é igreja. E quando a gente começar a entender o que é igreja, nós vamos se apaixonar pela noiva. A gente vai começar a se apaixonar pelas pessoas. A gente sai da posição de juiz e começa a servir.
e lavar os pés da noiva. Só que isso começa a acontecer quando nós começamos a ter um relacionamento profundo com a igreja, aonde eu onde eu não sou um personagem, mas eu sou aquilo que Jesus definiu para que eu fosse. Eu tiro as minhas máscaras e começo a servir as pessoas. Eu arranco aquela máscara religiosa. As pessoas começam a me compreender, a me ver, e eu começo a lavar os pés delas. Repita comigo: eu sou igreja. Eu amo a igreja. Propósito de Deus para esse tempo. Vamos ver um exemplo de uma igreja madura? Abram comigo lá em Hebreus 6. Quero falar um pouquinho sobre alguns princípios elementares que o autor de Hebreus trata. E vocês vão ver que são alguns princípios que ele chama de elementares. Ele chama do leite. Ele coloca como algo que todo mundo deveria saber. Todos acharam? Hebreus 6, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo os princípios elementares. E olha quais são: a base do arrependimento de obras mortas. Fale comigo: arrependimento de obras mortas. E da fé em Deus. Fale comigo: fé em Deus. Ensino sobre batismos. Repita: ensino sobre batismos. Batismos, não batismo. E da imposição de mão. Fale: imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você consegue entender? São princípios elementares. Agora se pergunte, não precisa responder: o que eu sei sobre isso? O que nós sabemos sobre base de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, a imposição de mão, ressurreição dos mortos e do juízo eterno? Esse é o fundamento, essa é a base da doutrina de Cristo. Esse é o leite do Evangelho. E o que nós sabemos sobre isso? Nós precisamos desenvolver e crescer nisso. Amém? Consegue entender? Eu estou falando isso para você ir pesquisar depois. O que são essas coisas? O que são isso? O que são os princípios elementares da doutrina de Cristo? Abram comigo lá em 1 Tessalonicenses. A igreja de Tessalonicenses, ela tinha esses 6 princípios cravados na sua doutrina. E Paulo coloca ela como um exemplo. 1 Tessalonicenses. Vamos começar lá no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus fala. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante de Deus e Pai da operação da vossa fé. Aqui, fé em Deus, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo. Ensino sobre batismos e imposição de mãos. Mais um princípio encaixado. Em plena convicção, assim como sabeis de ter sido o nosso procedimento entre vós,
por amor de vós. Versículo 6: com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra proposto em meio de muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tomastes de sorte, versículo 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando o ídolo vos convertesse a Deus. Mais um princípio: arrependimento de obras mortas. Eles deixaram ídolos e foram para Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, para guardastes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, ressurreição dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura, juízo eterno. Conseguiram entender? Você vai lendo os primeiros 10 versículos do primeiro capítulo de Tessalonicenses, você acha os 6 princípios elementares da doutrina de Cristo nessa igreja. E essa igreja foi considerada como modelo. No versículo 7, Paulo fala assim: de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Essa palavra modelo significa marca de uma pancada ou golpe, impressão, figura formada por um golpe ou impressão. Essa é a mesma palavra usada para as marcas que foram deixadas nas costas de Jesus com as chibatadas. Eles foram uma igreja que marcava onde eles estavam. Por quê? Porque eles tinham a marca de Cristo Jesus neles. Eles tinham essa impressão. E quais eram os fundamentos dessa igreja? Vai lá no versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade ou da obra da vossa fé, da abnegação ou do trabalho do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo assim: fé, amor e esperança. 3 marcas do crente: fé, amor e esperança. 1 Coríntios 13 fala que nos resta o quê? A fé, a esperança e o amor, do qual o maior é o amor. O que nos resta nesse tempo? Fé, esperança e amor. São essas marcas que Deus quer marcar em nós. Todas as áreas da sua vida, elas vão ser trabalhadas para que reste fé, esperança e amor. Sabe a luta que você está passando? Pense nela. Na dificuldade que você está tendo hoje. Pense na luta que você está tendo hoje. Aquilo que Deus está trabalhando em você. Ou Ele vai estar trabalhando com relação à fé, ou Ele vai estar trabalhando com relação à esperança, ou Ele vai estar trabalhando com relação ao amor. Toda transformação que Deus quer gerar em nós, para que haja esse amadurecimento, é para que cresça a fé, para que cresça a esperança e para que cresça o amor. Quando falamos de amadurecimento cristão ou transformação, quando nós falamos que nós devemos ser transformados, nós devemos ser transformados nessas 3 áreas. E todo o tratar de Deus vai apontar para uma
dessas 3 áreas. Começa a se recordar da tua caminhada cristã. Lembra lá? Uma época Deus trabalhou com fé. Outra época você precisou de esperança para ver teu futuro. E outra época você precisou de amor para amar as pessoas. Depois voltou e você precisou de fé novamente. E depois de um tempo você precisou de um pouquinho mais de esperança, porque estava tudo escuro. E de repente as pessoas começaram a te machucar e você teve que liberar perdão. E você começou a amar. Fé, esperança e amor. Toda a transformação de Deus gira em torno disso. O amadurecimento cristão começa quando nós começamos a entender o que é fé, o que é esperança e o que é amor. Todas as circunstâncias ao nosso redor vão trabalhar fé, esperança e amor. Sabe por quê? Deus não está interessado em mudar circunstâncias. E não ore para Deus mudar circunstâncias, porque Deus está interessado em mudar o teu coração. E quando o teu coração mudar, as circunstâncias começam a mudar. Ou talvez as circunstâncias não mudem, mas a maneira de você ver elas muda. Ore para que Deus trabalhe fé, esperança e amor, porque é isso que nos resta. É isso que nos resta. E nós gastamos tempo orando no quê? Deus, muda o meu patrão. Deus, muda o pastor. Deus, muda isso, muda aquilo. Deus, está errado, muda. Não, queridos, fé, esperança e amor é o que nos resta. Você não vê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos orando para que situações mudassem, mas eles oram: Deus, nos dá fé para que a gente continue falando da Tua palavra, e que Teus sinais e prodígios continuem nos acompanhando. Eles não pediram para que a situação de perseguição mudasse. E se você lê Atos, eles não pedem nenhuma vez para que alguma situação mude, mas eles vão orar por fé, esperança e amor. Você consegue entender que não sou mais eu? Agora é Cristo que vive em mim. Então eu não peço para mim, eu peço sobre fé, esperança e amor. E as circunstâncias vêm para nos fortalecer em fé, esperança e amor. Você vai decorar isso. Vem uma adversidade da vida e ela começa a trabalhar a tua fé, e você começa a crescer em fé. De repente vem uma situação que você vê tudo escuro, você não consegue enxergar nada, mas a esperança que se vê não é esperança. E você começa a entender, há uma esperança, Cristo Jesus. Começa a ter atritos nos relacionamentos, lutas, dificuldades. Eu entendo que eu nasci para servir, eu começo a amar as pessoas. E eu paro de exigir delas que elas me sirvam. E eu começo a amar. E daí eu começo a entender que o amor, ele não suspeita mal. Eu paro de pensar mal das pessoas. E eu começo a viver. Vocês conseguem entender? Fé, esperança e amor. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Fé. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós entendemos que o reino espiritual, ele é mais real do que o reino físico. A Bíblia fala que Deus é espírito. Se Deus é espírito e Deus é antes das coisas, o reino espiritual é antes que o reino físico. Então nós conseguimos entender que pela fé nós fomos criados, e que há um mover no reino espiritual que nós não conseguimos ver. E nós começamos a discernir o tempo e o modo de todas as coisas pela fé. Hebreus 10:38 fala assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar a minha mão, a minha alma não tem prazer nele. É pela fé que nós não andamos para trás, nós andamos para frente. É pela fé que nós caminhamos. É pela fé que nós vivemos. Aleluia. Romanos 10:17 fala assim, ó:
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, é através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela, quando eu começo a viver ela. É pela. Essa palavra pela significa dia em grego. É pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus começa a se tornar viva em mim, e eu começo a andar por ela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu não ando mais pelos meus raciocínios lógicos, eu ando pela palavra de Deus. E as minhas decisões são pela palavra de Deus, por aquilo que ela fala. Aleluia. Esperança. Lá no texto de Tessalonicenses fala assim: pela firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Abram comigo esse texto, eu quero que vocês abram. 1 Pedro 1:3. Pedro 1:3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Nós fomos chamados para viver uma viva esperança. Da onde nascem as frustrações? As frustrações, elas nascem de expectativas não cumpridas. E toda vez que eu coloco a minha esperança em algo ou em alguma pessoa, eu vou me frustrar. Porque esperança é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E quando nós depositamos a nossa esperança em suas mãos, nós não nos frustramos. Se eu depositar a minha esperança no pastor, se eu depositar a minha esperança em um emprego, em uma casa, em um carro, na minha família, e eu depositar a minha esperança nisso, eu vou me frustrar. Só que nós fomos chamados para uma viva esperança. Se você depositar toda a sua esperança em Cristo Jesus, você não se frustra. Você começa a entender, e você começa a proteger o teu coração, a guardar o teu coração. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Quer ver uma coisa? Um paralítico aceita Jesus, e ele não é curado. Ele não é curado. E ele colocou a sua esperança na cura. E ele não foi curado. Ele se frustra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Esse paralítico morreu, ele nunca andou na vida. Quando Jesus voltar e chamar ele, vem, e ele ressuscitar e seu corpo for glorificado, ele vai ou não vai andar? A nossa esperança está onde? Em Jesus. E quando nós depositamos a nossa esperança em Jesus, nós não depositamos só para essa vida. A Bíblia fala que se nós esperarmos em Jesus só para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. A nossa esperança está em Cristo Jesus, e ela é inabalável em Jesus. Porque Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E a dispensação da plenitude dos tempos vai fazer todas as coisas convergirem nele. E tudo que está nele é perfeito. Por isso que todas as coisas na plenitude dos tempos se converte nele e para ele. E o que acontece? Todas as coisas se tornam perfeitas. Perfeitas. Aleluia. Nós não esperamos dele só para essa vida.
amor. Deus, ele é amor. Deus, ele não tem amor. Deus, ele não tem amor, ele é amor. As moléculas de Deus, os átomos de Deus, Deus é formado de amor, Deus é amor. A essência de Deus é amor. O amor maduro, ele lança fora todo medo. A Bíblia fala assim, em 1 João 4, 16 ao 18. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor, quando começa a ser aperfeiçoado em nós, ele começa a lançar fora todo medo. Comece a lembrar de um tempo atrás. Para quem tem um pouquinho mais de tempo na caminhada cristã, lembra dos medos que você tinha? Hoje você não tem mais. Por quê? Porque o amor foi aperfeiçoado em você e vai continuar sendo aperfeiçoado e vai continuar lançando fora o medo. Porque o medo, ele traz tormenta, mas quando nós entendemos que nós fomos perdoados e aceitos por Deus, que o amor dele é sobre nós, nós não temos mais medo, nem medo do juízo, porque esse amor vai ser aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo nós possamos nos apresentar e olhar face a face a Jesus sem medo. E esse amor é aperfeiçoado em nós. Aleluia. Você pode perguntar agora para mim, mas como que eu amadureço? Quantos têm essa dúvida? Ninguém tem dúvida de como amadurecer? Como que eu faço para amadurecer? Dá para terminar então. Como que eu faço para amadurecer? Ninguém quer saber? Como que eu faço para amadurecer? A Bíblia fala que nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Nós somos transformados. Nos muda, não nos muda, nos transforma. Nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Toda vez que a glória de Deus toca as nossas vidas, ela nos transforma. Toda vez que nós deixamos essa glória tocar as nossas vidas, ela nos transforma e nós damos um passinho a mais para a maturidade. Toda vez que a glória de Deus nos toca, ela nos amadurece. Ela nos transforma. E nos transforma no quê? Mais parecidos com Jesus. E nós vamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória. Lembra a unção? A unção, o sacerdote ungia primeiro com sangue, depois com óleo. Todos lembram? Todos lembram? Era sangue e óleo. O que Apocalipse fala? Eles venceram pelo poder do sangue e pela palavra da sua testemunho. Ou eles venceram pelo sangue, a vitória do sangue do Cordeiro, e pelo testemunho. Amém? Todos sabem do texto? Eles venceram pelo poder do sangue e pelo testemunho. O sangue, Jesus morreu e derramou o seu sangue. E o testemunho? Óleo, sangue e óleo. E o testemunho? Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus testemunhos. Nós começamos a vencer quando nós entendemos o sangue e o óleo. Nós começamos a vencer quando nós entendemos
o sangue e o óleo. Nós entendemos o sangue, que nós fomos totalmente perdoados, e nós entendemos que existe um testemunho que é feito pelo Espírito Santo em nós. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. E eles venceram pelo poder do sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Sangue e óleo. Entendemos o sangue, amém? Todos entendem o perdão, aceitamos Jesus, reconhecemos que éramos pecadores, aceitamos e entendemos o sangue. Agora nós precisamos entender o óleo, porque o Espírito Santo, ele pode estar sobre nós, ele pode estar em nós e ele pode nos guiar. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos ruios, os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amadurecemos quando essa glória toca as nossas vidas a ponto de o Espírito Santo nos guiar. Você consegue entender? Que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nós começamos a ver isso quando nós amadurecemos. Nós estamos entendendo o sangue, agora nós precisamos entender o óleo. Fica claro? E nós começamos a amadurecer. Na prática, como funciona? Como que funciona? Não... Ok, entendemos na teoria. Algumas disciplinas podem nos mudar, mas transformar é só a glória. Quando o Espírito Santo vem, toca as nossas vidas. Quantos já são batizados no Espírito Santo? Levante a mão. Quantos lembram da palavra que foi pregada quando você foi batizado? São poucos. Mas você lembra do toque do Espírito Santo? Lembra ou não lembra? A palavra você não lembra, mas o toque você lembra. Por quê? Porque você foi marcado com a glória de Deus naquela área, naquele tempo, para aquilo que você precisava. E agora eu quero te perguntar uma coisa: qual que é a área que a glória de Deus precisa tocar a sua vida hoje? Qual que é a área que a glória de Deus tem que vir tocar e transformar? Qual que é o pecado? Eu não consigo largar uma ação. É o poder do testemunho. Isso está tocando no meu testemunho. O poder de Deus vem, arranca e te transforma, e nunca mais você é o mesmo. A glória de Deus vem, a solução. Se você for ver Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, a solução para o pecado era a glória de Deus. Qual que é a área da sua vida que precisa de um impacto com essa glória? Qual que é a área da sua vida que precisa de um toque dessa glória? Para que haja um amadurecimento, para que você viva a tua identidade e o teu destino. Qual que é a área da sua vida que você precisa entender um pouquinho mais sobre o óleo? Porque nós entendemos que fomos perdoados, agora nós precisamos do óleo. Para quê? Para ser testemunhos. Você consegue entender? Você consegue entender? Quantos precisam de um toque da glória de Deus? Se coloque em pé. Eu quero fechar essa série. Eu quero pedir permissão para o Paulo para poder orar por eles. Eu quero orar por todos que estão aqui. E eu quero que a glória de Deus, essa manifestação do poder de Deus, toque em áreas específicas da sua vida. Não para te mudar, mas sim para te transformar. Para te transformar. Para transformar a sua vida. Fomos perdoados, agora nós precisamos que essa glória toque e arranque, para que haja poder de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Queria pedir para os meninos do louvor, se puderem. Feche seus olhos, comece a orar. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Nós vamos... Comece a orar. Comece a trazer a sua memória, a sua mente. Traga
A área da sua vida que necessita de um toque dessa glória para que haja uma transformação em definitivo.